O Brasil é um país marcado por contrastes profundos. De um lado, a riqueza cultural, a diversidade e a força de um povo criativo. Do outro, a desigualdade social, a violência urbana e a incapacidade do Estado em lidar com a criminalidade organizada. É nesse cenário que surgiu uma das facções criminosas mais poderosas da América Latina. O Primeiro Comando da Capital, conhecido pela sigla PCC. Para compreender a ascensão desse grupo, é preciso voltar às prisões superlotadas dos anos 1990, quando o sistema penitenciário paulista enfrentava colapso. Eram tempos em que os presídios se transformavam em verdadeiros barris de pólvora, prontos para explodir a qualquer momento. A violência, a corrupção e a ausência de políticas públicas criavam um ambiente perfeito para que os detentos buscassem formas de sobrevivência coletiva. O massacre do Carandiru, em 1992, foi um divisor de águas. 111 presos mortos pela ação da polícia dentro de uma unidade prisional mostraram, de forma brutal, a falência de um sistema que deveria ressocializar, mas que apenas aprofundava feridas. Foi nesse ambiente caótico que o PCC nasceu, fundado por um grupo de detentos que enxergou na união a única forma de resistir. Mais do que uma facção criminosa, o grupo se apresentou como um partido dentro das cadeias, com regras, disciplina e objetivos claros. Seu lema, paz, justiça e liberdade, refletia, ao menos no discurso inicial, a ideia de proteger os presos contra abusos e arbitrariedades. Mas, rapidamente, esse ideal se expandiu para algo maior. A construção de um império do crime, com poder capaz de rivalizar com o próprio Estado. O PCC não surgiu apenas como uma resposta ao caos do sistema prisional. Ele nasceu também como reflexo da desigualdade brasileira, das periferias abandonadas pelo poder público e da falta de perspectivas para milhões de jovens. Nas quebradas de São Paulo, onde o tráfico de drogas era uma das poucas alternativas de renda, a facção encontrou terreno fértil para crescer. E, a partir dali, não parou mais. Com uma estrutura hierárquica clara, a cobrança de contribuições mensais de seus integrantes, conhecidas como caixinhas, e uma rígida disciplina interna, o PCC se consolidou como uma organização criminosa eficiente. Diferente de facções rivais, que apostavam no confronto aberto e no espetáculo da violência, o PCC preferiu a lógica da gestão. Era um crime organizado que se comportava como empresa. Buscava lucro, expansão e estabilidade. As mortes e os ataques não deixaram de acontecer, mas passaram a ser calculados, estratégicos, sempre com objetivos claros de fortalecer o grupo. Nos anos 2000, o Brasil testemunhou a força dessa facção em sua forma mais brutal. Os ataques de maio de 2006, em São Paulo, mostraram que o PCC não era apenas uma organização dentro das prisões. Era um poder paralelo capaz de paralisar a maior metrópole do país. Em poucos dias, ônibus queimados, policiais assassinados e uma onda de terror revelaram a capacidade de articulação do grupo. A mensagem estava dada. O Estado já não era o único a controlar a ordem pública. Desde então, o PCC expandiu seus tentáculos. Conquistou espaço em diversos estados brasileiros, ampliou sua influência para países vizinhos e se consolidou como protagonista no narcotráfico internacional, especialmente no controle das rotas da cocaína entre Bolívia, Paraguai e Brasil. Hoje, especialistas afirmam que o PCC é a facção criminosa mais poderosa da América do Sul, com milhares de integrantes, uma rede de comunicação eficiente e um poder econômico que movimenta milhões. Mas o PCC não é apenas uma história de crime organizado. É também uma narrativa sobre falhas estruturais. Cada passo de sua ascensão expõe a fragilidade do sistema prisional, a omissão do Estado em relação às periferias e a incapacidade de políticas públicas de oferecer alternativas reais. O crescimento da facção não pode ser entendido apenas como obra de criminosos astutos, mas também como resultado de um ambiente social e institucional que permitiu, e até estimulou, sua consolidação. Este documentário busca percorrer a história do Primeiro Comando da Capital desde suas origens até o presente, revelando como um grupo de presos conseguiu transformar a dor e a revolta em uma das maiores máquinas criminosas do continente. Ao longo de 5 capítulos, será possível compreender as origens do PCC nas prisões de São Paulo, sua consolidação como poder paralelo,
a expansão para além dos muros, a relação ambígua com o Estado e, por fim, os desafios que a facção impõe ao futuro do Brasil. Mais do que uma história criminal, trata-se de uma reflexão sobre a sociedade brasileira. O PCC é um espelho que mostra não apenas a ousadia de seus líderes, mas também a negligência de um Estado que falhou em garantir justiça, segurança e dignidade para milhões de cidadãos. Entender o PCC é entender, em parte, a própria história da violência e da desigualdade no Brasil contemporâneo. Este é o ponto de partida de uma narrativa que mergulhará no coração de um império criminoso que nasceu pequeno, dentro das celas escuras e abafadas de São Paulo, e hoje se projeta como ameaça continental. O primeiro comando da capital, conhecido pela sigla PCC, surgiu em um ambiente onde a violência e a negligência do Estado se cruzavam de maneira dramática. O sistema penitenciário de São Paulo nos anos 1990. Para compreender suas origens, é essencial mergulhar na realidade das prisões daquela época. Superlotadas, precárias e dominadas por abusos, as penitenciárias paulistas eram verdadeiros caldeirões de revolta e desespero. A vida dentro dos muros estava marcada pela ausência de direitos básicos, pela brutalidade dos carcereiros e pela falta de qualquer perspectiva de reinserção social. Nesse contexto, nasceu uma organização que transformaria o crime no Brasil, o PCC. Um dos eventos mais determinantes para essa fundação foi o massacre do Carandiru, ocorrido em 2 de outubro de 1992. Durante uma rebelião na Casa de Detenção de São Paulo, a polícia militar invadiu o pavilhão 9 e matou 111 presos em uma operação considerada até hoje uma das maiores chacinas do sistema prisional mundial. O episódio deixou marcas profundas não apenas na sociedade, mas principalmente no imaginário dos presos. Para muitos, aquele massacre foi prova incontestável de que a vida de um detento valia muito pouco diante do poder do Estado. O Carandiru se tornou símbolo da violência institucional e motivou uma nova consciência entre os presos, a de que somente unidos poderiam resistir. Foi nesse ambiente de revolta e sobrevivência que nasceu o primeiro comando da capital, oficialmente fundado em 31 de agosto de 1993, na Casa de Custódia de Taubaté, conhecida como Piranhão. O grupo inicial era formado por 8 presos, entre eles Misael Aparecido da Silva, o Misa, e José Márcio Felício, o Geleião. Eles criaram a organização com o objetivo declarado de lutar contra a opressão dentro das prisões e vingar o massacre do Carandiru. Seu lema inicial, paz, justiça e liberdade, refletia tanto a busca por dignidade quanto a intenção de construir uma rede de proteção mútua. Ao contrário do que muitos imaginam, o PCC não nasceu como simples quadrilha de criminosos em busca de lucro imediato. Ele surgiu como resposta coletiva ao que os presos consideravam abuso e arbitrariedade. Sua primeira meta era garantir que os detentos tivessem voz e pudessem resistir à violência do Estado. Essa narrativa inicial deu à facção uma aura quase política, permitindo que rapidamente conquistasse a adesão de outros presos. A ideia de um partido do crime, com regras claras e propósito coletivo, ressoava em um ambiente onde o desamparo era regra. Desde os primeiros dias, o PCC adotou uma lógica organizacional própria. Havia estatutos internos, inspirados tanto em códigos de conduta de outras facções quanto em ideais de irmandade. Esses estatutos definiam obrigações, punições e direitos dos integrantes. O grupo cobrava contribuições financeiras, chamadas de caixinhas, para sustentar suas atividades, o que incluía ajudar famílias de presos, financiar advogados e garantir melhores condições dentro das cadeias. O modelo funcionava como uma rede de solidariedade que dava sentido à vida dos detentos. O crescimento foi rápido. Em poucos anos, o PCC já se espalhava por diversas penitenciárias do estado de São Paulo. Sua força estava em oferecer não apenas proteção, mas também organização e disciplina. Em um ambiente caótico, o PCC trazia ordem. Isso fazia com que muitos presos aderissem ao grupo não apenas por medo, mas também pela percepção de que dentro da facção havia regras mais claras e previsíveis do que aquelas impostas pelo Estado. Os primeiros líderes do PCC, como Misa e Geleião, assumiram a missão de estruturar a facção, mas também enfrentaram disputas internas. Nos anos 1990,
O grupo passou por divisões, brigas pelo comando e mudanças estratégicas. Foi nesse período que emergiu a figura de Marcos Williams Herbas Camacho, conhecido como Marcola. Preso desde 1999 por assaltos a banco, Marcola se destacava pela inteligência, pela visão estratégica e pela capacidade de liderança. Ele transformaria o PCC de um grupo reativo, voltado para a resistência, em uma verdadeira organização criminosa com foco em expansão e lucratividade. Nos anos iniciais, o PCC também construiu sua identidade a partir da linguagem e da comunicação. Os famosos salves, mensagens escritas ou transmitidas oralmente dentro das prisões, se tornaram a forma de articular decisões, convocar ações e manter a unidade entre presos espalhados em diferentes unidades. Essa rede de comunicação mostrou-se vital para o crescimento da facção, permitindo que ela funcionasse como corpo único, mesmo diante da dispersão de seus membros. Outro ponto importante foi a relação com as periferias paulistas. Embora nascido dentro das cadeias, o PCC logo percebeu que precisava estabelecer vínculos com as comunidades do lado de fora. O tráfico de drogas foi o elo natural dessa expansão. A facção passou a controlar pontos estratégicos de venda, oferecendo uma estrutura que combinava disciplina e regras rígidas para evitar conflitos desnecessários. Diferente de facções rivais, que optavam pelo confronto aberto, o PCC apostava em uma lógica de gestão criminosa, priorizando estabilidade para garantir lucros. O PCC também ganhou notoriedade por sua habilidade em articular rebeliões simultâneas. Já nos anos 1990, o grupo demonstrava poder ao organizar motins em várias penitenciárias ao mesmo tempo, paralisando o sistema prisional e forçando o Estado a negociar. Esse modus operandi se tornaria a marca registrada da facção. Mostrar que, de dentro das celas, era capaz de impor sua vontade para além dos muros. Com o passar do tempo, o PCC deixou de ser apenas resposta ao massacre do Carandiru e se consolidou como projeto de poder duradouro. Seus fundadores talvez não imaginassem que, em poucas décadas, o grupo se tornaria a maior organização criminosa do país, com ramificações internacionais. Mas os elementos centrais já estavam presentes desde a origem. Disciplina, solidariedade interna, foco no lucro e capacidade de desafiar o Estado. As origens do PCC revelam muito mais do que a história de um grupo de criminosos. Elas escancaram a falência do sistema prisional brasileiro, incapaz de oferecer condições humanas e de reinserção social. Mostram como a ausência do Estado abre espaço para que organizações paralelas assumam o controle e preencham lacunas deixadas pelo poder público. O nascimento do PCC não foi obra do acaso, mas consequência direta de décadas de negligência, violência institucional e desigualdade. Este primeiro capítulo ajuda a entender por que o PCC, mais do que uma facção, é um fenômeno social. Ele nasceu da dor, do abandono e da revolta, mas também da inteligência estratégica de seus líderes e da capacidade de organização dos presos. Nos próximos capítulos, será possível acompanhar como esse grupo, que começou pequeno e limitado às cadeias de São Paulo, se transformou em império criminoso, capaz de rivalizar com o próprio Estado brasileiro. Se o nascimento do primeiro comando da capital foi marcado pela revolta contra a violência institucional e pelo desejo de sobrevivência dentro das prisões, sua consolidação como maior facção criminosa do Brasil foi fruto de estratégia, disciplina e capacidade de adaptação. Nos anos seguintes à sua fundação, o PCC deixou de ser apenas uma união de presos em busca de proteção para se transformar em organização com comando centralizado, hierarquia definida e poder de influência que atravessava muros e alcançava as ruas. A chave dessa consolidação esteve em 3 pilares: a estrutura organizacional, o financiamento coletivo e a liderança de figuras estratégicas, como Marcola. Esses elementos foram fundamentais para que o grupo sobrevivesse a disputas internas, ataques do Estado e tentativas de contenção, emergindo sempre mais forte. O primeiro passo para consolidar o poder foi transformar o improviso inicial em disciplina formal. O PCC adotou estatutos escritos, que determinavam direitos, deveres e punições. Entre as regras mais conhecidas estavam a proibição de roubos dentro das comunidades dominadas, o respeito às famílias de integrantes e a obrigação de contribuir financeiramente para a facção. Essas normas,
transmitidas em salves, criaram uma ordem paralela que, paradoxalmente, parecia mais confiável do que a justiça oficial para quem vivia à margem da sociedade. O segundo pilar foi o financiamento coletivo. Desde cedo, o PCC instituiu a caixinha, contribuição obrigatória de seus membros, tanto dentro das prisões quanto fora delas. Esses recursos sustentavam advogados, apoiavam famílias de presos e custeavam operações criminosas. A caixinha foi a base para transformar a facção em organização autossuficiente, com fluxo de caixa constante. Ao contrário de outras quadrilhas, que dependiam de golpes ou roubos esporádicos, o PCC construiu um modelo de financiamento estável, semelhante a uma empresa. A disciplina interna e o financiamento constante permitiram que a facção expandisse sua influência rapidamente. Nas penitenciárias de São Paulo, o PCC passou a ditar regras de convivência, impondo respeito até a facções rivais. Quem não obedecia às normas era punido com rigor, muitas vezes com a própria vida. Esse controle sobre os presídios consolidou a facção como autoridade paralela dentro do sistema prisional, retirando do Estado a capacidade de administrar a ordem. Nesse processo, a figura de Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, ganhou centralidade. Preso em 1999, Marcola rapidamente se destacou como líder intelectual da facção. Diferente de outros criminosos que se impunham pela violência, ele tinha visão estratégica. Foi responsável por profissionalizar a organização, afastando-a da lógica de confronto constante e aproximando-a da lógica empresarial. Para Marcola, o crime não deveria ser espetáculo, mas negócio. Ele via o PCC como corporação do crime, que deveria prezar pela estabilidade e pelo lucro acima da exibição pública de força. Sob sua influência, o PCC adotou postura pragmática. Em vez de provocar guerras constantes contra facções rivais, buscou alianças estratégicas e evitou confrontos desnecessários. Essa postura diferenciou o grupo de organizações como o Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, conhecido por disputas sangrentas pelo controle do tráfico. O PCC, ao contrário, preferiu impor regras claras, disciplinar os seus e priorizar a gestão eficiente das atividades criminosas. Outro fator importante para a consolidação foi o controle do tráfico de drogas em São Paulo. Aos poucos, o PCC assumiu pontos estratégicos nas periferias da capital e no interior, estabelecendo monopólio de distribuição em várias regiões. Diferente de quadrilhas locais, que operavam de forma desorganizada, a facção oferecia estrutura estável, garantia fornecimento, impunha regras e evitava disputas internas que poderiam chamar a atenção da polícia. Essa lógica de gestão fez com que muitos traficantes independentes se associassem ao grupo, preferindo pagar contribuição ao PCC do que enfrentar sua força. A consolidação do poder também se manifestou em episódios de grande impacto, como as rebeliões simultâneas organizadas nos presídios paulistas. Já nos anos 1990, o PCC mostrou capacidade de coordenar motins em diversas unidades ao mesmo tempo, paralisando o sistema carcerário e forçando o Estado a negociar. Esses episódios revelaram não apenas a força do grupo, mas também sua capacidade de comunicação e organização, que se tornaria ainda mais evidente em 2006, quando os ataques do PCC paralisaram São Paulo. Na virada para os anos 2000, o PCC já não era apenas uma facção. Era poder paralelo consolidado. Suas decisões influenciavam a vida nas cadeias, nas ruas e até nas comunidades periféricas. Em muitos lugares, os moradores passaram a enxergar o PCC como a autoridade mais presente do que o próprio Estado. O grupo impunha regras contra roubos e abusos dentro das comunidades, e em troca conquistava apoio, ou ao menos, tolerância. Essa relação ambígua com a população reforçava sua legitimidade e ampliava sua base social. O Estado, por sua vez, mostrava dificuldade em conter esse avanço. As prisões superlotadas continuavam sendo terreno fértil para recrutamento. As políticas de segurança, centradas em repressão, apenas aumentavam a população carcerária, fornecendo novos soldados para a facção. Cada operação policial que levava jovens das periferias para dentro das cadeias funcionava, na prática, como reforço no quadro de membros do PCC.
A consolidação do poder do PCC também foi marcada por disputas internas. Nos anos iniciais, líderes como Geleião e Cezinha tentaram impor visões diferentes da de Marcola, o que resultou em conflitos dentro da facção. No entanto, Marcola prevaleceu, consolidando sua liderança e estabelecendo diretrizes que mantêm influência até hoje. Sob seu comando, o PCC se fortaleceu como organização hierárquica, mas também flexível, capaz de adaptar-se às mudanças no ambiente criminal e político. Essa capacidade de adaptação foi talvez o maior diferencial da facção. Enquanto outras organizações criminosas sucumbiram a guerras internas ou ao cerco policial, o PCC mostrou habilidade em se reconfigurar, preservar sua unidade e expandir sua atuação. Com o tempo, deixou de ser apenas poder nas prisões de São Paulo e se transformou em força nacional, com presença em diversos estados brasileiros. O processo de consolidação do PCC revela muito sobre as falhas do Estado brasileiro. Ao não oferecer condições dignas no sistema prisional, ao não investir em políticas de prevenção à violência e ao adotar postura exclusivamente repressiva, o Estado abriu espaço para que a facção se tornasse a verdadeira gestora da ordem nos presídios. A lógica da disciplina e da organização, aplicada pelo PCC, contrastava com o caos e a negligência das autoridades. Ao final dos anos 2000, o PCC já havia se consolidado como organização criminosa mais poderosa do Brasil. Com milhares de membros, presença nas ruas e nas cadeias, controle do tráfico em São Paulo e liderança estratégica de Marcola, a facção deixou de ser vista apenas como problema prisional para ser reconhecida como desafio de segurança nacional. Sua consolidação abriu caminho para a etapa seguinte de sua história: a expansão para além dos muros, conquistando territórios nas ruas, no tráfico internacional e na política. Se nos anos 1990 o primeiro comando da capital se consolidou como poder absoluto dentro das prisões paulistas, a década seguinte revelou um movimento ainda mais ousado: a expansão para além dos muros. O que começou como uma organização voltada para a sobrevivência e proteção de presos transformou-se em império criminoso, que se estendeu pelas ruas, periferias, estados vizinhos e até fronteiras internacionais. O PCC deixou de ser apenas voz dos encarcerados para se tornar uma das maiores redes de tráfico de drogas da América Latina. O primeiro passo dessa expansão ocorreu de forma natural. Os presos que deixavam as penitenciárias, ao retornarem para as comunidades, levavam consigo a disciplina e as regras impostas pelo comando. A lógica de irmandade, contribuições mensais e obediência aos estatutos passou a organizar também o cotidiano do crime nas periferias. Rapidamente, o PCC assumiu papel central no tráfico de drogas em São Paulo, impondo regras para evitar disputas violentas entre traficantes e garantindo fornecimento contínuo. Essa forma de gestão foi diferencial importante. Enquanto outras facções apostavam em confrontos abertos, o PCC buscava estabilidade. Para Marcola e os líderes da facção, a violência chamava a atenção indesejada da polícia e prejudicava os negócios. A prioridade era o lucro, e para alcançá-lo era necessário manter paz relativa nas comunidades. Essa lógica ficou conhecida como o Código de Conduta do PCC, que determinava, por exemplo, que roubos dentro das áreas controladas eram proibidos e que desrespeitar famílias de integrantes era crime punível com a morte. Ao se projetar nas ruas, o PCC começou a exercer espécie de poder paralelo nas periferias. Em muitos bairros, moradores passaram a enxergar a facção como a autoridade mais presente do que o Estado. O grupo mediava conflitos, impunha regras e até ajudava famílias de presos com apoio financeiro. Essa atuação ambígua gerava tanto medo quanto respeito. Para uns, o PCC era máquina de violência. Para outros, garantia de ordem em locais onde a polícia só aparecia em operações repressivas. Nos anos 2000, o PCC mostrou ao Brasil e ao mundo sua capacidade de mobilização além das prisões. O episódio mais marcante foi a onda de ataques de maio de 2006. Em poucos dias, a facção organizou atentados coordenados que paralisaram São Paulo. Ônibus foram incendiados, delegacias atacadas, policiais assassinados. O terror tomou conta da maior cidade do país. O saldo foi de centenas de mortes, incluindo civis, policiais e suspeitos. Pela primeira vez,
a população em geral sentiu na pele o poder de uma facção criminosa que controlava o ritmo da metrópole. Os ataques de 2006 marcaram não apenas demonstração de força, mas também mudança de paradigma. O PCC mostrou que era capaz de ditar a dinâmica de uma cidade inteira, impondo sua vontade ao Estado. A partir dali, ficou claro que a facção não era apenas organização prisional, mas poder paralelo com alcance urbano. O impacto psicológico desse episódio foi profundo. Autoridades, população e imprensa passaram a reconhecer o PCC como ameaça de nível nacional. Depois de 2006, o PCC ajustou sua estratégia. Percebeu que ataques de grande escala geravam comoção e aumentavam a pressão policial. Marcola então consolidou a lógica de evitar confrontos diretos, privilegiando expansão silenciosa. A facção passou a operar de forma mais discreta, focando no crescimento do tráfico de drogas e na expansão territorial. Essa decisão foi fundamental para transformar o PCC em organização criminosa de longo prazo, menos visível, mas muito mais lucrativa. O tráfico internacional se tornou prioridade. Aproveitando a proximidade geográfica com a Bolívia e o Paraguai, grandes produtores de cocaína, o PCC passou a controlar rotas de importação e distribuição da droga. O Brasil, por sua dimensão continental e vasto litoral, era a porta de saída ideal para a Europa e África. Em poucos anos, a facção já dominava operações milionárias, conectando fornecedores sul-americanos a consumidores internacionais. Essa atuação garantiu ao PCC recursos financeiros de magnitude inédita. Com o dinheiro do narcotráfico, a facção expandiu ainda mais sua rede. Comprou armamentos, financiou logística e ampliou sua presença em outros estados brasileiros. Amazonas, Paraná, Mato Grosso do Sul e até regiões do Nordeste passaram a registrar atuação crescente do grupo. Em muitos desses lugares, o PCC travou disputas com facções locais, como o Comando Vermelho, CV, do Rio de Janeiro, e a Família do Norte, FDN, do Amazonas. Esses confrontos, muitas vezes sangrentos, mostraram que a facção não hesitava em usar violência quando a expansão estava em jogo. Ainda assim, a lógica empresarial prevalecia. O PCC buscava sempre a unificação, propondo acordos e alianças quando possível. Seu objetivo não era apenas controlar territórios, mas criar rede de negócios que garantisse fluxo contínuo de drogas e dinheiro. Essa postura diferenciava o grupo de facções que se enfraqueciam em guerras constantes. Enquanto rivais se desgastavam em conflitos, o PCC acumulava poder econômico e influência. Outro aspecto importante da expansão foi o uso das tecnologias de comunicação. Através de celulares dentro das prisões, aplicativos de mensagens e códigos próprios, a facção conseguiu coordenar operações em diferentes estados e até fora do país. Essa capacidade de comunicação foi chave para manter a unidade do grupo, mesmo diante da dispersão geográfica. O PCC mostrava que era a organização moderna, adaptada aos novos tempos. Fora dos muros, o PCC também se infiltrou em esferas econômicas e políticas. Relatórios policiais apontam indícios de lavagem de dinheiro em empresas de fachada, investimentos em comércio e imóveis, além de conexões suspeitas com agentes públicos corruptos. Essas ramificações mostravam que a facção não era apenas fenômeno das periferias, mas também peça que interagia com setores da economia formal e até com instituições do Estado. O crescimento do PCC fora das prisões trouxe também novos desafios para o Brasil. A facção passou a disputar fronteiras internacionais, a controlar rotas de tráfico e a influenciar dinâmicas políticas locais. Sua presença em países vizinhos como Paraguai e Bolívia levantou alertas de organismos internacionais. O Brasil deixava de enfrentar apenas problema interno e passava a lidar com rede criminosa transnacional. A expansão também revelou fragilidade do Estado brasileiro em enfrentar o crime organizado. As prisões continuavam superlotadas e funcionando como centros de comando. As políticas de segurança focadas em confronto direto mostravam-se ineficazes diante de facção que operava de forma empresarial. Em muitos momentos, parecia que o Estado reagia tardiamente, sempre correndo atrás de ações já articuladas pela facção. No imaginário popular, o PCC se consolidou como símbolo do poder do crime organizado.
Filmes, séries e reportagens exploraram sua ascensão, retratando-o ora como máquina de terror, ora como organização quase política. Essa ambivalência reflete a complexidade do fenômeno. O PCC não é apenas quadrilha de criminosos violentos, mas estrutura sofisticada que mistura disciplina, economia paralela e capacidade de adaptação. Ao dominar territórios fora dos muros, a facção mostrou que havia superado sua fase inicial de resistência e se tornado império. Do ponto de vista prático, o PCC já não dependia apenas de presos, mas de rede ampla que incluía traficantes, lavadores de dinheiro, advogados e colaboradores externos. Era a organização capaz de atravessar fronteiras, negociar com cartéis internacionais e desafiar governos. Esse capítulo revela como o PCC se consolidou como força nacional e internacional, transformando-se em protagonista do narcotráfico sul-americano. Ao expandir-se para além dos muros, a facção deu passo decisivo rumo à configuração atual, de grupo prisional a império do crime. Nos próximos capítulos, será possível entender como essa expansão impactou diretamente a relação do PCC com o Estado brasileiro, culminando em confrontos históricos e dilemas sobre como enfrentar um poder paralelo tão enraizado. Desde suas origens dentro dos presídios paulistas até sua transformação em império criminoso, o primeiro comando da capital sempre teve uma relação marcada por confronto e tensão com o Estado brasileiro. Essa relação oscilou entre a guerra aberta e formas veladas de convivência, revelando a dificuldade histórica das instituições em lidar com um inimigo tão adaptável e resiliente. O episódio que simboliza de maneira mais clara esse embate foi a onda de ataques de maio de 2006, em São Paulo. Durante uma semana, o PCC mostrou que não era apenas facção criminosa, mas poder paralelo capaz de impor sua vontade sobre a maior cidade do Brasil. Tudo começou após uma série de transferências de líderes da facção para presídios de segurança máxima. Como resposta, o comando ordenou uma ofensiva sem precedentes. Ônibus foram incendiados, delegacias atacadas, policiais assassinados em serviço e fora dele. A cidade mergulhou em estado de terror. Foram dias de caos. A população, assustada, evitava sair às ruas. Escolas suspenderam aulas, comércios fecharam mais cedo, linhas de ônibus interromperam suas atividades. O Estado, atônito, demorou a reagir. Em poucos dias, a capital financeira do país parecia ter sido tomada por um poder paralelo que controlava o ritmo da vida urbana. O saldo foi trágico: centenas de mortos, entre policiais, suspeitos e civis, em cenário que marcou a memória coletiva como prova incontestável da força do PCC. Esse episódio explicitou fragilidade estrutural do Estado brasileiro. Se por um lado as forças de segurança mostraram capacidade de reação, por outro, o fato de uma facção conseguir paralisar a maior metrópole da América Latina foi prova de que o crime organizado havia atingido patamar de poder inédito. O PCC não era mais apenas problema de presídios, mas ameaça nacional. Após 2006, o governo paulista e o governo federal adotaram medidas para conter o avanço da facção. Foram criados presídios de segurança máxima, ampliados os sistemas de monitoramento e endurecidas as penas. Muitos líderes foram isolados em unidades como o presidente Venceslau e presidente Bernardes, sob regime disciplinar diferenciado. No entanto, essas ações mostraram-se insuficientes. Mesmo isolados, líderes como Marcola continuaram a dar ordens e a comandar operações através de advogados, familiares ou comunicações clandestinas. O isolamento físico não foi suficiente para cortar os canais de decisão da facção. O confronto entre Estado e PCC não se limitou a São Paulo. Em diversos momentos, a facção desafiou governos estaduais em outros pontos do país. Rebeliões em presídios no Paraná, no Mato Grosso do Sul e no norte do Brasil mostraram que o grupo estava disposto a enfrentar o poder público sempre que necessário. A lógica era clara: quando sentiam que seus interesses estavam ameaçados, os líderes ordenavam ataques coordenados como forma de pressão. Ao mesmo tempo, surgiram indícios de uma relação mais ambígua. Investigações apontaram que, em alguns momentos, setores do Estado preferiram negociar com o PCC de forma velada, em vez de enfrentar a facção em confrontos abertos.
Essa hipótese foi levantada por especialistas ao analisar o fim repentino dos ataques de 2006. Para muitos, a suspensão súbita da ofensiva indicava que houve algum tipo de acordo não oficial entre governo e facção. A suspeita de que o Estado, em determinadas circunstâncias, teria preferido conviver com o PCC a enfrentá-lo de frente, tornou-se tema polêmico e delicado. O dilema era evidente. A repressão aberta aumentava o risco de novos ataques, enquanto a convivência velada reforçava a percepção de que a facção havia se tornado ator político de fato, com poder de barganha diante das autoridades. Essa ambivalência revelou o quanto o PCC conseguiu se posicionar como força que moldava a própria política de segurança pública no Brasil. Outro ponto crucial da relação entre o PCC e o Estado foi o impacto da facção no sistema carcerário. Ao impor disciplina dentro das prisões, o grupo acabou assumindo função que deveria ser do Estado. Em muitas unidades, os presos obedeciam mais às regras do PCC do que às determinações oficiais. Essa inversão de poder mostrava que o Estado havia perdido o controle sobre o cotidiano prisional. De certa forma, as autoridades se viram obrigadas a tolerar a influência da facção, já que sua disciplina ajudava a conter rebeliões e violência interna. Era como se o próprio sistema dependesse, em certa medida, do PCC para manter a ordem. A influência da facção também se manifestou na política. Embora não haja provas de vínculos formais com partidos, investigações apontaram indícios de conexões entre políticos locais e membros do PCC, seja por meio de financiamento ilegal de campanhas, seja por acordos tácitos em comunidades dominadas. Essa infiltração mostra como o grupo conseguiu atravessar fronteiras e dialogar com esferas que, em tese, deveriam combatê-lo. O Estado, por sua vez, respondeu com políticas de endurecimento, como a criação da Força Nacional de Segurança e operações coordenadas entre Polícia Civil, Militar e Federal. Mas a cada golpe sofrido, o PCC demonstrava capacidade de regeneração. Novos líderes surgiam, estratégias eram ajustadas e a organização se fortalecia. Essa resiliência colocava em xeque a eficácia de uma política de enfrentamento baseada apenas na repressão. Do ponto de vista simbólico, a relação entre o PCC e o Estado brasileiro é a história de um jogo de forças. De um lado, o governo tenta reafirmar seu monopólio sobre a violência e a justiça. De outro, a facção insiste em demonstrar que é poder paralelo com capacidade de impor regras, desafiar autoridades e influenciar políticas públicas. Essa disputa não acontece apenas nas ruas e prisões, mas também no campo da percepção social. Para muitos cidadãos, especialmente nas periferias, o PCC aparece como presença mais concreta do que o próprio Estado, que só se faz visível através da repressão policial. O desafio para o Estado é duplo: combater o crime organizado sem reforçar sua base de apoio social e reconstruir a credibilidade das instituições em comunidades que se sentem abandonadas. Enquanto não for capaz de oferecer alternativas reais de cidadania, o poder público continuará perdendo espaço para facções que, ainda que de forma criminosa, oferecem regras e algum tipo de ordem. O capítulo da relação entre PCC e Estado brasileiro mostra que a luta contra o crime organizado não pode ser reduzida a operações policiais ou construção de presídios. É uma disputa que envolve política, economia, justiça social e até diplomacia, já que a facção expandiu suas atividades para países vizinhos. O Estado enfrenta adversário que se reinventa, que opera com lógica empresarial e que encontra legitimidade em contextos de desigualdade e exclusão. Essa relação tensa e complexa continuará a marcar o Brasil por muitos anos. O PCC não é apenas inimigo a ser derrotado, mas sintoma de uma sociedade que falhou em lidar com a violência estrutural e a marginalização de milhões de cidadãos. O confronto com o Estado é apenas parte da história. O que está em jogo, em última instância, é a capacidade do Brasil de reconstruir sua própria ordem social e institucional. O primeiro comando da capital chegou ao século XXI como a mais poderosa facção criminosa do Brasil e uma das mais influentes da América Latina. A força conquistada ao longo de décadas de expansão estratégica, disciplina interna e domínio das cadeias transformou a organização em verdadeiro império. Hoje, o PCC não é apenas presença em presídios de São Paulo ou nas periferias da capital. É rede transnacional,
com ramificações em diversos estados e países vizinhos, controlando rotas de drogas e movimentando cifras milionárias. Para entender o presente e projetar o futuro da facção, é preciso observar três dimensões centrais: o poder dentro do sistema prisional, o alcance internacional e a capacidade de adaptação às mudanças sociais e políticas. No sistema penitenciário, o PCC continua sendo autoridade paralela. Mesmo após anos de esforços do Estado para enfraquecê-lo, o grupo mantém controle de alas inteiras e dita regras de convivência em diversas unidades. Os estatutos seguem sendo referência, e a disciplina imposta pelo comando é obedecida com rigor. Para muitos presos, pertencer ao PCC é questão de sobrevivência, já que a facção oferece proteção e suporte que o Estado não consegue garantir. Isso mantém constante fluxo de novos integrantes, reforçando o ciclo que começou nos anos 1990. Mas a força do PCC já não está limitada às cadeias. Nas ruas, o grupo consolidou domínio sobre o tráfico de drogas em São Paulo e expandiu para outros estados. No Paraná, em Mato Grosso do Sul, no Amazonas e até em regiões do Nordeste, a presença da facção é sentida. Muitas vezes, essa expansão ocorre em confronto direto com facções rivais, como o Comando Vermelho, CV, o Bonde dos 13 ou a Família do Norte, FDN. Em outras situações, o PCC prefere firmar alianças, reforçando sua lógica empresarial de evitar desgastes desnecessários. No cenário internacional, o PCC alcançou posição inédita. A proximidade com a Bolívia e o Paraguai, grandes produtores de cocaína, garantiu à facção acesso direto às rotas do narcotráfico. O grupo controla operações de transporte de drogas até os grandes centros urbanos do Brasil e dali para portos estratégicos, como Santos, de onde a cocaína segue para a Europa e a África. Essa inserção no mercado internacional do narcotráfico coloca o PCC em patamar comparável a cartéis estrangeiros, ainda que com estrutura mais discreta e menos exposta à mídia global. Relatórios de inteligência apontam que a facção já atua em países vizinhos como Paraguai, Bolívia, Colômbia e até no Peru, além de manter conexões com organizações criminosas da Europa. Essa rede transnacional torna o PCC mais do que uma facção brasileira. É ator global do crime organizado, capaz de influenciar dinâmicas regionais e gerar preocupações em organismos internacionais. A facção também se mostra resiliente diante de mudanças políticas no Brasil. A cada nova política de segurança, o grupo se adapta. O endurecimento das penas levou a facção a fortalecer sua estrutura dentro das prisões. O aumento da repressão policial fez com que priorizasse discrição e operações menos visíveis. A criação de presídios de segurança máxima resultou em novas formas de comunicação clandestina. Em todas as situações, o PCC encontrou caminhos para sobreviver e crescer. Atualmente, o comando do grupo segue sendo atribuído a Marcola, mesmo preso em regime de segurança máxima. Sua liderança, construída ao longo de décadas, ainda é reconhecida pelos membros. Porém, há sinais de que novos líderes vêm ganhando espaço, adaptando o PCC às demandas de uma geração mais jovem. Essa transição de liderança pode definir os rumos da facção nos próximos anos, se continuará seguindo lógica de empresa do crime ou se voltará a exibir violência aberta em disputas mais intensas. Outro fator que molda o presente e o futuro do PCC é sua relação com a sociedade. Nas periferias, a facção ainda exerce papel ambíguo. Por um lado, é vista como máquina de violência que alimenta o tráfico e destrói vidas. Por outro, em comunidades abandonadas pelo Estado, impõe regras que reduzem pequenos crimes, auxilia famílias de presos e até oferece ajuda financeira em momentos de necessidade. Essa ambiguidade é parte da força do grupo. Para muitos moradores, o PCC é a autoridade mais presente e eficaz do que as instituições oficiais. O futuro da facção levanta questões cruciais. O primeiro desafio é a expansão internacional. Ao controlar rotas do narcotráfico, o PCC inevitavelmente entra em choque com outros grupos criminosos. Isso pode gerar conflitos mais intensos, colocando o Brasil no mapa de guerras do crime global. Ao mesmo tempo, essa expansão fortalece ainda mais sua base financeira, tornando o adversário cada vez mais difícil de combater. O segundo desafio é a relação com o Estado brasileiro. Se,
Por um lado, governos investem em operações de repressão, por outro, a facção se beneficia da fragilidade das políticas públicas. Enquanto persistirem a superlotação das prisões, a desigualdade social e a ausência de alternativas nas periferias, o PCC terá terreno fértil para recrutar e expandir. Nesse sentido, o futuro do grupo depende tanto de sua própria estratégia quanto da incapacidade do Estado em resolver problemas estruturais. O terceiro desafio é a transição de lideranças. A eventual saída de cena de Marcola e de outros veteranos abrirá espaço para novas figuras. Se essas lideranças mantiverem lógica empresarial, o PCC continuará crescendo silenciosamente. Mas se optarem por confrontos abertos, o país poderá testemunhar novos ciclos de violência, comparáveis ou até piores do que os ataques de 2006. É preciso destacar também o impacto simbólico do PCC no Brasil contemporâneo. Mais do que facção criminosa, o grupo se tornou símbolo do fracasso estatal em lidar com segurança pública e justiça social. Sua existência é lembrete constante de que o crime não apenas sobreviveu, mas prosperou em meio às contradições do país. Esse simbolismo projeta sombra sobre qualquer política de combate à violência, pois mostra que, enquanto as raízes sociais não forem enfrentadas, o problema apenas mudará de forma. O amanhã do PCC, portanto, é marcado por incertezas. O grupo pode continuar crescendo como ator global do narcotráfico, expandindo-se para novos territórios e mercados. Pode também enfrentar divisões internas, caso novas lideranças rompam com a lógica atual. Em qualquer cenário, uma coisa é certa: o PCC não desaparecerá facilmente. Sua estrutura, sua disciplina e sua base social são fortes demais para que soluções rápidas sejam eficazes. Ao final, a história do PCC hoje e amanhã é a história do Brasil diante de seu maior desafio de segurança pública. É um espelho que reflete não apenas a ousadia de criminosos, mas também as falhas de um Estado incapaz de garantir justiça, dignidade e oportunidades para milhões de cidadãos. O futuro da facção estará sempre ligado ao futuro da sociedade brasileira. Quanto mais desigualdade e abandono, mais espaço para o crime organizado prosperar. A história do primeiro comando da capital, percorrida desde suas origens nas celas abafadas do sistema prisional paulista até sua projeção internacional no narcotráfico, revela muito mais do que a trajetória de uma facção criminosa. Ela expõe, de maneira brutal, as falhas históricas do Estado brasileiro. O PCC é ao mesmo tempo consequência e catalisador de problemas estruturais: desigualdade social, abandono das periferias, superlotação carcerária e ausência de políticas eficazes de reinserção. Ao longo dos capítulos, ficou evidente que o PCC nasceu como resposta coletiva à violência institucional e ao massacre do Carandiru, consolidou-se pela disciplina e pela organização, expandiu-se para as ruas e periferias, enfrentou o Estado em confrontos históricos e hoje se projeta como ator global do crime organizado. Esse percurso mostra não apenas a astúcia de seus líderes, mas também a incapacidade do Estado em oferecer alternativas que pudessem impedir seu crescimento. O lema paz, justiça e liberdade, adotado nos primeiros anos, foi revestido de contradições. O que começou como promessa de proteção aos presos tornou-se justificativa para a construção de império baseado no tráfico, na extorsão e na violência. Ainda assim, esse lema ecoa como lembrete de que o PCC se consolidou justamente onde o Estado falhou. Nas prisões superlotadas, quem ofereceu algum tipo de justiça foram os próprios criminosos. Nas periferias, onde o Estado só aparecia com repressão, foi o PCC quem impôs regras de convivência. Essa ambiguidade explica, em parte, a força simbólica da facção. Para uns, ela é monstro que ameaça a sociedade. Para outros, é presença concreta em territórios abandonados. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: a consolidação de um poder paralelo que disputa legitimidade com o Estado. O futuro do PCC, como mostrado no último capítulo, dependerá de fatores múltiplos: a expansão internacional, a transição de lideranças, a resposta do Estado e, sobretudo, a capacidade do Brasil em enfrentar as causas profundas da violência. Sem políticas sérias de inclusão social, educação, geração de emprego e reforma do sistema prisional, qualquer estratégia de repressão será apenas paliativa.
O PCC já provou que sabe resistir, adaptar-se e crescer diante da pressão. É impossível falar do PCC sem reconhecer o impacto humano de sua existência. Milhares de vidas foram destruídas pelo tráfico, pelas disputas internas, pelas guerras contra facções rivais e pelos confrontos com a polícia. Ao mesmo tempo, milhares de famílias de presos ainda dependem do suporte financeiro da facção para sobreviver. Essa contradição é reflexo de um país onde o crime se tornou, para muitos, a única alternativa viável diante da exclusão social. O encerramento desta narrativa deixa uma reflexão incômoda. O PCC não é apenas problema policial, mas questão social e política. É produto de uma sociedade desigual, que falhou em oferecer caminhos legítimos para milhões de jovens e que transformou as prisões em fábricas de criminosos. Combater o PCC exige muito mais do que armas e presídios. Exige transformação estrutural que vá além da superfície da violência. A história do PCC é, em última instância, a história do Brasil que insiste em conviver com suas próprias contradições. Um país capaz de gerar riqueza e cultura, mas também de alimentar desigualdades e negligências que fortalecem o crime. O primeiro comando da capital continuará sendo, por muito tempo, espelho dessa realidade. Um espelho que reflete a falência do Estado e a urgência de repensar a sociedade. Enquanto o Brasil não encarar de frente suas feridas, o PCC seguirá crescendo, reinventando-se e impondo sua presença. O futuro da facção está ligado ao futuro do próprio país. E essa talvez seja a maior lição desta narrativa. Entender o PCC é entender o Brasil em sua face mais dura e desigual.